Primeiro, que essa situação que eu vou expor agora no vídeo aí para vocês, logo após aqui esse meu áudio, né? Primeiro de tudo, que vocês precisam entender e compreender é que isso é uma questão racional, é uma situação racional e a gente tem, né, que tratar a situação racionalmente, certo? Não podemos levar em consideração aqui a questão sentimental, certo? Ou qualquer outro tipo de sentimento aqui, mas é uma questão literalmente racional. Primeira coisa que você precisa entender, isso racionalmente. É uma questão racional, certo? É uma questão racional e você tem que tratar a situação racional. É uma situação onde você precisa se colocar no lugar da outra pessoa, certo? E se perguntar, você gostaria que fizesse? Há situações como essa que a gente tem que fazer racionalmente. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Então, logicamente, a pessoa não vai fazer isso porque, né, é uma coisa certa, é uma questão certa, né? Então, a gente tem que tratar com essa visão aqui, certo? Né? Não achar que a pessoa está errada e nem certa. Vou falar do que está errado na questão, certo? Mas a situação em si, ela não está errada, certo? Essa questão não está errada. Ele está cumprindo, a pessoa está cumprindo, está respeitando, né? A pessoa, né? A gente tem que lembrar que aqui a pessoa está respeitando a pessoa com que a pessoa está se relacionando, né? E isso aqui, né? Você tem que levar em consideração quando a gente for tratar desses assuntos aqui. Sei que dói, sei que magoa, mas, certo? É isso aqui. A gente tem que tratar essa questão aqui racionalmente. É uma questão racional aqui, certo? Trate a questão racionalmente, né? E, né, ouçam aí o que eu tenho a dizer para vocês, amém? Olá, amados, paz do Senhor. É cada situação, né? Mas vamos lá. Irmã, como lidar com essa situação? Com esse tipo de indiferença aqui? Tipo, irmã, meu marido passa por mim de carro, a pé, independente, né? E finge que nem viu a gente, e finge que não vê a gente. Como lidar com essas situações, gente? Como lidar com essa situação do marido ou da esposa passar pela gente, nem falar com a gente, seja de pé, seja de carro, seja se você cruzar com ele em algum canto, né? Então, como lidar? É difícil, né? Como lidar? Primeiro, né? Que você não pode obrigar a pessoa a falar com você. Primeiro que você não pode obrigar seu marido ou sua esposa a falar com você. Passou por você, quer seja de carro, quer seja de moto, quer seja a pé, passou, mesmo que passe lado a lado com você, ele não é obrigado a falar com você, assim como você também não é obrigado a falar com ela ou com ele, né? Né, gente? É complicado por causa disso, porque ninguém é obrigado a falar com ninguém, certo? Né? Mas eu fico assim, né? Pensando, né? Imagina só, a pessoa viveu tanto e tantos anos com aquela pessoa, dormiu com aquela pessoa, fez sexo com aquela pessoa, fez outras coisas com aquela pessoa e a pessoa passa por você e finge que nem lhe conhece. É triste essa situação, né? Eu fico pensando, meu Deus, que situação triste. Como as pessoas mudam, né? Como as pessoas mudam. Viveu com você, conviveu com você, chamava você de meu amor, era íntimo seu, era íntima sua, e aí você passa por uma situação dessa. Gente, deixa eu dizer para vocês, eu não sei nem quantas, né? Eu não posso nem contar quantas vezes isso aconteceu comigo no passado, né? Eu não sei nem quantas vezes isso aconteceu comigo no passado, mas eu posso dizer que foram muitas vezes que isso aconteceu comigo, né, no passado, né? Quando meu esposo passava por mim, ele passava de carro, ele passava a pé, seja de carro. Na maioria das vezes, né, no passado,
a pessoa do meu marido, ele passava, né, de carro, eu passava assim, ó, tipo, né? Eu passava na calçada, ele passava na rua, lógico, de carro, né? Vocês acham que ele parava o carro? Lógico que não, né? Para dizer, oi, tudo bom, como é que você tá? Ah, passava direto, né? Nem olhar olhava, né? Nem olhar olhava. Podia olhar de banda, não sei, mas passava direto, eu passava assim, ó. Na calçada, eu na calçada, ele na rua, na avenida, assim. Cansei de passar por essa situação, gente. Né? Não sei nem contar quantas vezes isso aqui aconteceu. Sei que foram muitas vezes que isso aconteceu e é triste. Às vezes eu passava praticamente do lado dele. Engraçado, né? Às vezes eu passava praticamente uns 2 metros, no máximo, né? Uns 3 metros da janela, do carro dele, 3 metros assim, ó. Ele vindo em minha direção, né? Ele vindo em minha direção e eu tava a 3 metros dele, 3 metros, certo? Vocês acham que ele descia do carro para falar comigo? Para dizer, oi, tudo bom? Como é que você vai? Como é que vai? Não, gente, né? Às vezes ele tava acompanhado lá com a outra pessoa, né? Às vezes tava com a outra lá no carro, né? Aí é que ele não ia descer mesmo, né? Com ela lá, é que ele não ia mesmo. Se sozinho ele não descia, o que não tá errado, né? O que não tá errado, gente. Querendo ou não, não tá errado. Né? Mas é a forma, é o desprezo que essas pessoas têm pela gente, né? Essas pessoas têm o desprezo. É claro que não vai toda vez, certo? Se isso acontecer, vai descer para falar com você, não. Né? Que ele não é obrigado a falar com a gente, certo? Os cônjuges não é obrigado a falar, fala quem quer. Agora é incompreensível para a gente nessa questão, né? Porque eles nos tratam, né, com indiferença. Eles nos tratam como se que não conhecesse a gente. A questão é essa, certo? É que ele nos trata com indiferença, como se não conhecesse a gente. É mais capaz deles pegar e jogar lama na gente, né? Passar no carro e jogar lama na gente, né, gente? Né? É mais capaz dele fazer isso do que, né, perguntar se a gente tá bem, se tá tudo bem, se tá tudo mal. Difícil, complicado. Pra gente, né, é incompreensível isso. A indiferença não é nem a questão deles não descer, deles não falar com a gente, é a indiferença, certo? É a indiferença deles para com a gente, a forma, certo? A repugnância que eles têm pela gente, né? Como se a bruxa fosse só a gente, né? O bruxo fosse só a gente, a bruxa, sei lá, a pessoa mais ruim fosse a gente. E eles não, né? Eles são os bonzinhos, eles são os inocentes. A gente não, a gente foi o que estragou a vida dele, foi, sei lá, o que é que passa na cabeça desse povo, né? Mas eu fico, meu Deus, a pessoa viveu não sei quanto tempo, dormiu lado a lado e destratar a pessoa desse jeito, fingir que nem viu a pessoa, né? Aí faz o quê, gente? Finge, tem que fingir também, né? A gente não é cego, porque eu via, né? Então eu ia fazer o quê? O que é que eu fazia? Passava direto, seguia a minha reta. Eu tava seguindo uma reta, né? Ele apareceu no de repente, ele passava no de repente. Essas coisas acontecem assim. Então, eu seguia o meu caminho normal. Não tem o que fazer, gente. Uma coisa aqui que não tem o que fazer. É uma situação que não tem o que fazer, certo? Vida que segue, né? Então, se ele passava do meu lado, eu caminhava normalmente. Se tô aqui, nessa reta aqui, então eu ia. Seguia. E ele passava, ele seguia a rota dele e eu seguia a minha rota. Podia passar aqui, ó, tá aqui, ó. Né? Vamos supor aqui, que era assim que acontecia, ó. E eu creio que seja assim que aconteça com vocês também, né? Tá aqui é o carro do seu marido, né? Vamos supor, aqui é ele, tá aqui dentro, e aqui é você. Aqui é você. Então, eu tava indo por uma reta, geralmente podia ser contrário ou na mesma rota, né? Às vezes eu tava indo por essa rota aqui, ó, e ele vinha assim, né?
E ele vinha, eu descia, ele subia, ou ele descia, ou vinha na mesma reta, não tinha problema, certo? Aí passava praticamente aqui, a pista aqui, ó, e você aqui na calçada. Praticamente do lado do carro aqui, ó. Era assim que acontecia comigo, sabe? Né? O que acontece? Ó. Então, olha a situação. Né? Triste é, você passa aqui, ele passa do seu lado. Né, gente? Complicado. Né? Claro que houve vezes que ele não me viu, eu vi ele, quer seja sozinho, quer seja acompanhado com a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa me via, mas ele não me via, né? Talvez ele visse ou não, não sei, né? Eu não fico, não vou perguntar essas coisas. Hoje não me importa perguntar essas coisas, fica no passado, né? Mas muitas e muitas vezes eu me deparei com essas situações dele vindo em minha direção, né? A gente passando lado a lado, né? Praticamente lado a lado. Ele vinha na pista, eu vinha na calçada. Ou vice-versa, ou eu vinha para um lado, ou eu vinha na frente, não importa, né? Da onde é que a pessoa estava vindo. Então eu tinha que fazer o quê? Né? Eu seguia a minha reta, ele seguia a reta dele. Quer seja quando ele estava com a outra pessoa dentro do carro, quer seja se ele estivesse sozinho. Não tinha, ele não parava para falar comigo, certo? Aconteceu de muitas vezes eu ver ele, mas ele não me vê, certo? Aconteceu de muitas e muitas vezes de eu ver ele, mas ele não me vê porque eu estava numa distância, né, da gente estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, né? Mas aquela coisa, porque essas coisas a gente não tem controle, né, gente? Essas coisas não tem controle, infelizmente essas coisas não tem controle. Eu não posso controlar os lugares onde a pessoa vai estar. Se você, né, não posso controlar. Primeiro porque a pessoa mora na mesma cidade. E cidade pequena também, né, tem dessas coisas de cruzar, da gente cruzar os caminhos assim, né? Principalmente, né, lugares, né, que a pessoa já frequenta há muito tempo. Então tinha. Então os lugares que eu passava, ele passava também. Então, uma hora ou outra a gente tinha que se bater assim, né? Os lugares que ele passava, eu também, né, passava, né, frequentava. Então, assim, cidade pequena tem disso aqui, né? Os cantos, os lugares, porque não é uma cidade grande, né? Muito difícil, assim, se for numa cidade grande, é muito difícil a gente cruzar o caminho com alguma pessoa, né, que a gente conheça, mas é uma cidade pequena, onde todo mundo praticamente se conhece, né? Onde praticamente os lugares, por exemplo, aqui na minha cidade, aqui só tem 2 shopping, né? Na cidade da gente só tem 2 shopping. Então, são lugares prováveis que eu possa, né? A pessoa pode se cruzar no lugar desse. Centro da cidade também e outro lugar, porque só tem aquele lugar. E é onde todas as pessoas da cidade frequentam. Então, é um risco que a pessoa corre de se encontrar, bater de frente com frente. Seja avenidas, quer seja ruas, né? Quer seja locais públicos. Né? Não tem como a gente controlar essas coisas, né? Não tem como a gente controlar essas coisas. Infelizmente, não tem. É triste, pelo fato da pessoa tratar a gente como se a gente não fosse um nada, como se a gente fosse um lixo, né? A gente se sente mal por causa disso, que a pessoa trata a gente com desprezo, certo? Trata a gente como se não conhecesse a gente, como se nunca visse a gente. Aí o que que a gente pode fazer? A gente conhece, dói na gente, magoa a gente. Porque, meu filho, se eu fosse dizer para vocês que não me doía, que não me magoava, magoava, né? Na questão não que me deixava abalada, não. Mas assim, a gente ficava triste. Eu digo, meu Deus, eu ficava, Jesus. Certo? A pessoa viveu tantos anos com essa pessoa, namorou com ele, beijou ele, transou com ele, certo? E ele trata a pessoa como se a pessoa fosse um lixo, um nada. Triste, né, gente? Trata a gente, é esse tipo de indiferença que a pessoa trata, que a esposa trata, que o marido trata, quando acontece isso. Não estou dizendo aqui que eles não estejam certos, né? Se tiver acompanhado com a outra pessoa, ele não vai descer e vai ficar lá de conversinha com a gente. Você também não quer isso? Você não gostaria que isso também acontecesse? Imagine, quem é que quer isso? Então, o que a gente não quer para nós, a gente, né? A gente não deseja para o nosso próximo. Com certeza, certo? Que a gente não queria que nosso esposo, se ele tá com a gente,
Você não gostaria que ele descesse para falar com a ex-namorada dele, né? Não gostaria disso. Então, ele segue destino. Não acho errado nesse quesito. É o desprezo. É a forma que ele nos despreza. É isso que dói e machuca. Certo? É o desprezo. Certo? Eles não estão errados. Certo? Se tiver acompanhado com a outra pessoa, eles fazem mais que certo em respeitar a outra pessoa com quem ele está. Eles não vão descer do carro ou vão ficar dando tchauzinho para você ou ficar sorrindo para você. Pelo amor de Deus também, né, gente? Você não gostaria. Se coloque no lugar também, né? Você não gostaria que ele... Certo? Então, é esse tipo de compreensão que a gente tem que ter. Você não gostaria que ele estivesse com você, de repente se encontrasse com o amante dele. E ficasse lá, oi, fulana, como é que você tá? Ó, aí não, né, gente? Aí é compreensível essa situação por causa disso. É compreensível isso aqui, certo? Que a pessoa não vai descer, certo? Né? Não vai descer. Mas é o mínimo, certo? Né? Não tratar assim, você vê, trata como se tivesse um rei na barriga, sei lá o que é que passa, né? Mas a maioria, não vou dizer aqui que todos fazem isso, mas a maioria dos maridos, das esposas fazem isso aqui. A maioria fazem isso aqui. É triste? É, pelo fato da indiferença que eles o fazem, a forma que eles o fazem. Não o fazem de forma correta. O fazem, certo? Com desprezo mesmo. Com desprezo mesmo. O fazem com desprezo. Né? Mas a gente entende por que isso. Né? Entende? Então é compreensível pra gente porque eles fazem isso. E o que cabe a gente a fazer é simplesmente seguir em frente. Certo? Pedir misericórdia a Deus e seguir em frente. Certo? Seguir em frente, né? Não guardar mágoa, não guardar ressentimento quanto a isso. Não tem o que a gente fazer. Sinceramente, meus amados, não tem o que a gente fazer. Tem o que a gente não guardar mágoa, não ficar com raiva dessa pessoa, não guardar nenhum tipo de ressentimento pela forma que ele está fazendo, como ele está fazendo, não guardar e seguir em frente. E seguir a sua vida, seguir a sua rota. Pode passar os dois lado a lado, assim, ó. Né? Pode passar os dois, assim, ó. Você vai numa calçada, ele vai na outra, não tem problema. Se ele vir ao contrário, você vai e ele sobe. Certo? Cada um vai no seu lado. Um vai na calçada, né? Um vai para a calçada, né? O outro vai na outra calçada. É assim que a gente tem que fazer. Não tem o que fazer. Até você não pode obrigar ele a falar com você, conversar com você. Ele não tem essa obrigação. Como você também não tem essa obrigação. Então eu fazia isso. Quando eu via e eu percebia que ele me via, eu seguia a minha reta. Mas não fazia assim... Né? Tem gente que faz assim, e segue, não fazia nada, experimentou, ia passando, não virava nem para trás, nem para frente, seguia a reta, certo? Né? Tava para me ver, simplesmente eu nem virava as costas, nem virava a cara, como eles fazem, né? Porque a grande parte faz isso, eles viram a cara, faz de conta que nem viu a gente, tem uns que ainda dá uma quebrada de pescoço, finge que nem viu. É isso aqui, é esse tipo de desprezo que maior. Mas não, o que eu fazia? Seguia em frente. Se ele vinha na minha direção, ele não falava nada, seguia. Precisava jogar a cara, fazer um gesto assim de desprezo, não. Eu seguia em frente, e assim ia, assim vai. Segue a vida, certo? Porque eu não tenho culpa se ele está indo para o meu... Nem ele tem culpa de eu estar indo na mesma direção que eu, e nem ele tem culpa, e nem eu tenho culpa dele estar indo na mesma direção que eu, está vindo, seja contrário ou, né, na mesma direção, não importa. Nenhum dos dois tem culpa, certo? Essas coisas a gente não controla. Então, simplesmente seguia a minha vida, seguia. Se ele quisesse falar comigo, eu falaria, porque eu não tenho nada, né, no momento, não tinha nada contra ele naquele tempo, né? Então... Se ele quisesse falar comigo, eu falaria normalmente. Se ele, né, falasse, oi, como vai? Não, tudo bem, graças a Deus. É assim que a gente deve fazer. Se ele falasse comigo,
eu falaria normalmente. Agora, eu não obrigo a pessoa a falar comigo, né, gente? Nem você obriga. Mas se houvesse isso que nessas situações não houve isso, né? Eu não me lembro aqui se alguma vez ele aconteceu isso. Agora eu não estou lembrando. Talvez possa ter acontecido, mas agora não estou lembrada, né? Mas se acontecesse, né? Eu falaria normalmente com a pessoa. Normalmente, oi, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Problema assim, certo? Então eu seguiria minha vida em frente. Pronto, se falasse comigo, eu sou assim, eu sou aquele tipo de pessoa. Se falar comigo, eu falo. Tá, gente? Eu sou assim. Se falar comigo, eu falo. Se não falar comigo, eu não falo. Certo? Se eu perceber que a pessoa não quer falar comigo, eu não falo. Eu falo né? Porque às vezes a gente dá bom dia, boa tarde, tem gente que é assim, e vira a cabeça e não responde nada. Mas pelo menos eu fiz minha parte. Falei, dei bom dia, dei boa tarde, né? Mas sou aquele tipo, se falar comigo, eu falo, não vou ficar calada. Agora também, se falar comigo, se eu falar com a pessoa e a pessoa não falar comigo, tudo bem também. Certo? Se eu perceber que a pessoa não quer falar comigo, né, eu não falo, né? Porque eu tô percebendo que ela não tá para falar comigo. Então eu não falo, né? Pode acontecer. Às vezes acontece que dá comigo, acontece hoje também. Às vezes eu falo com algumas pessoas, a pessoa nem me responde. Oi, mulher, tudo bom? Como vai as coisas? A pessoa nem me responde, me deixa no vácuo. Então, né, se falar comigo, eu falo. Porque mais educada eu não sou. Agora tem quem seja mais educado, né? Mais educada eu não sou. Uma coisa que eu nunca fui nessa questão é ser mais educada. A não ser que eu não ouça, né? Porque pode acontecer, às vezes, da pessoa falar com a gente e a gente não ouvir direito, depende da situação, né? Ou a gente tá distraída com alguma coisa, aí tudo bem, a gente tem que relevar. Né? Isso pode acontecer, né? Mas se a pessoa falasse comigo, eu falaria, gente, certo? Se a pessoa não quer falar comigo, eu não obrigo ela a falar. Como eu também, ela não é obrigada a falar comigo. Então, vida que segue, gente. Vida que segue. Certo? É só essa questão aí, é só a questão, a forma que eles nos tratam. Com a indiferença, com o desprezo que a gente vê, o quanto eles nos desprezam. Né? Mas a gente sabe que aquilo dali é o próprio diabo usando eles, os demônios que tá lá dentro, porque só Jesus não, meu filho. Não poderia dizer que é Jesus, né? Que Jesus jamais trataria a gente com essa indiferença. Então, essa indiferença a gente sabe que vem, né? Vem do pecado, vem do erro, vem de qualquer outro canto. Pode vir do Satanás e da coisa toda. Mas, né? Vem do homem de coração duro, né? Vem do homem de coração duro. Agora, de Deus, não. A gente sabe que de Deus não vem, porque isso não é de Deus. Então, siga a sua vida, certo? Se acontecer isso, né? Se cure, porque quando acontecer isso, você nem vai ligar, nem vai se importar. Então, depois que isso, certo? Pra mim, tanto fazia se a pessoa falasse comigo, se a pessoa virasse a cara pra mim. Então, quando acontecia isso, pra mim, tanto fazia, não me doía, não me pegava de surpresa, certo? Né? Então, você é que precisa, né, se curar, né? Não guardar mágoa, não guardar, perdoar, porque se isso um dia acontecer com você, né, vocês não estão isento disso acontecer. Então, quando isso acontecia comigo, quando isso começou a acontecer, eu já tinha, nessa época, eu já estava curada, eu já estava transformada, eu já tinha perdoado ele, então eu nem me importava, para dizer a verdade, eu nem ligava tanto. Mas me fazia refletir, eu fazia, né? Pensar assim, meu Deus, a pessoa viveu tanto tempo com essa pessoa e a pessoa ainda trata a pessoa dessa forma, né? Mas, né, eu nem guardar mágoa, nem ressentimento, nada. Nada, porque eu já havia perdoado ele no passado, então, pra mim, tanto fazia. Se ele passasse por mim, ele podia passar por mim, bater em mim assim, ó, sem querer no meu ombro, porque eu nem ligava. Né? Como a gente, né, bate, né, pela vida, assim, às vezes a gente não bate, né, em pessoas sem querer, e a gente, desculpa, e segue, e não nada, a gente nem lembra, né, a gente não acontece isso com a gente, então se acontecesse isso comigo, também nem me empataria, certo? Porque isso aí é normal da vida, acontecer essas coisas, a gente bate nas pessoas sem querer, tá andando na rua cheio de gente, aquela, né,
mutirão, multidão, você bate sem querer, às vezes você tá ali focado em outra coisa, acaba batendo em uma pessoa na rua, quem quer que seja, às vezes você não conhece a pessoa, nunca viu, não tem um convívio com ela, você nem sente, né? Então, pra mim, eu também nem sentia tanto assim, né? Sei que minha mãe esquecia. Depois nem lembrava que eu tinha me tocado com ele na rua, assim, na rua não, assim, não, assim, nem me lembrava que eu tinha acontecido isso. E vida que segue, gente. Não tem o que você fazer, certo? Você precisa perdoar, porque se você perdoar vai ser mais fácil pra você, tá bom? Beijo.